Olá, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos falar sobre quilogramas, gramas e miligramas. Vocês já ouviram falar, né? Vamos trabalhar comparação. Pesado, leve, grande, pequeno. Medidas de massa. Medidas de massa são utilizadas para medir o peso das coisas ou pessoas, por exemplo. Utilizamos essas medidas diariamente, quando compramos alimentos ou fazemos uma receita. Para medir a quantidade de manteiga que usaremos em um bolo, usamos o grama. Já para medir a quantidade de carne do churrasco, utilizamos o quilograma. Para atender a quantidade diária de vitamina C, utilizamos o miligrama. Vamos para as atividades? Vamos conhecer alguns dos animais mais fortes do planeta. Aqui nós temos o besouro rinoceronte. Ele tem 120 gramas e consegue carregar 850 vezes o seu próprio peso. Então, imaginem quanto peso ele consegue. E um animalzinho bem pequenininho. Logo após, nós temos a formiga-salva. Ela tem 15 miligramas, muito pequenininha também, e pode carregar 20 vezes mais o seu próprio peso. Ela é bem forte também. E por fim, nós temos a águia coroada. Ela tem 4 quilogramas e consegue carregar 8 vezes o seu próprio peso. A gente pode reparar que para falar do peso de cada um desses animais que eles suportam ou que eles têm, medir qualquer um desses animais, nós vamos utilizar o grama, o miligrama ou o quilograma. Quais as unidades de medida de massa usadas para representar o peso de cada um desses animais? Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Depois nós temos a outra pergunta. Qual é o instrumento utilizado para medir o peso? Qual é o instrumento que a gente usa para medir o peso? A balança. Nós utilizamos a balança para medir essas 3 unidades de medidas de massa. Número 1. Amanda foi às compras com a mãe no comércio do bairro onde elas moram. Então, observem bem a imagem. Primeiro, a mãe colocou uma fruta na balança. Nós temos ali 750 gramas. Depois, nós temos na imagem a mãe numa farmácia olhando o rótulo de um remédio que nele mostra 100 miligramas. E por último, a menina subiu numa balança e mostra pra gente que ela tem 32 quilogramas. 3 unidades de medidas diferentes, grama, miligrama e quilograma, mais conhecido como quilo. Os produtos comprados por Amanda e sua mãe são vendidos em quais unidades de medida de massa? Acabei de falar, né? Na feira, ela mediu a grama e na farmácia ela estava olhando a miligrama. Que outros produtos você conhece que são vendidos usando estas unidades de medida, grama e miligrama? Pergunte aí na sua casa o que tem aí no armário ou que vocês compram que é medido com essas 2 unidades de medidas. Número 2. O instrumento utilizado para medir o peso é a balança. Observe os diferentes tipos de balança usados no dia a dia. João é feirante e usa uma balança digital. Qual a unidade de medida que aparece no visor da balança? Responda para mim. Letra B. Fabiana é farmacêutica e usa uma balança analítica. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Balança analítica é um tipo de instrumento mais usado em laboratório para medir o peso. São balanças muito precisas que medem o peso de um objeto bem pequenininho. Então, ele utiliza a miligrama. Letra C. Eduardo é pediatra e usa a balança médica.
Qual a unidade de medida que aparece no visor da balança? Nós temos ali o kg. O kg, ele representa a quilograma. O G vai representar a grama e o mg, as miligramas. São unidades de medida de massa. Observe bem essa tabela. A cada 1 quilo eu tenho 1000 gramas e a cada 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Então imaginem, a capacidade quilo é para medir algo maior, a grama um pouco menor, a miligrama coisas bem pequenininhas. Sabendo disso, nós vamos completar as lacunas com as unidades de medida de massa que indica para expressar o peso de cada um desses objetos. No primeiro objeto, nós temos uma pena. Essa pena tem 100. O que seria o dela? Grama, miligrama ou quilograma? Pensem no que eu acabei de dizer para vocês. Esse lápis tem 5. Completem. A mochila tem 3. 3 o quê? Coloquem a capacidade de medida que a gente utiliza para medir cada um desses objetos. Por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Beijinhos. Tchau, tchau.